Olá, nesta aula prática vamos observar e identificar líquens, ascomicetes liquenizados e um basidiomicete liquenizado. Então, aqui temos o roteiro desta nossa aula, né? Então, filo ascomicota, classe ascomicetes, subclasse discomicetes. Então, como a maioria são ascomicetes liquenizados, né, então aqui está a classificação. Esses ascomicetes liquenizados, a maioria é da subclasse discomicetes, porque eles produzem um ascoma do tipo apotécio. Pode ser outro tipo de ascoma, mas a maioria forma apotécio, então são da subclasse discomicetes. Porém, antes de identificarmos esses líquens, é preciso observar novamente com detalhe os tipos de talo dos líquens. Tem que ter bem claro, né? Tem que ter segurança em saber que tipo de talo tem aquele líquen, porque o primeiro item da chave já pergunta sobre o tipo de talo, né? Que é folhoso, crostoso, fruticoso, dimórfico e filamentoso. E também vamos observar um basidiolíquen, né? Porque temos um ascomicete liquenizado. Duas estruturas muito importantes também são os sorédios e os isídios. Então, alguns talos estão com sorédios ou com isídios, que é a reprodução assexual do líquen. E importante da gente reconhecer, né, os sorédios e os isídios também. Tá? E depois, então, vamos fazer a classificação dos líquens que estão numerados de 1 a 12. Tá? São 12 líquens. Primeiro, então, os tipos de talo. Crostoso. Então, é um talo totalmente aderido ao substrato, uma crosta. Folhoso. O folhoso ele é aderido na parte central, mas ele já tem todos os bordos livres. Fruticoso. O fruticoso ele é bem ramificado e se prende só por um ponto, todo o resto do talo está livre do substrato. Tá desprendido do substrato, só preso por um ponto. O dimórfico são dois talos, o talo primário e o talo secundário. O primário fica bem na base e é uma pequena escama. E o secundário, então, se eleva e na ponta é onde se forma o apotécio. Filamentoso. Filamentoso é o tipo de talo que é exceção, porque no filamentoso a alga é uma clorofita filamentosa e ela é que dá a forma para o talo. As hifas do fungo, elas se enrolam nesses filamentos da alga, mas a alga é que predomina, que dá a forma para o talo. E o basidiolíquen? O basidiolíquen, ele é como os folhosos, só que ele é todo zonado. Tem umas zonas mais claras e mais escuras. Ele vai crescendo, né, zonado concentricamente, todo cheio de lobos. Assim. E os sorédios e exídios, né? Então aqui tem um esquema. Os sorédios, eles ficam geralmente nos bordos do talo e são como uns pequenos novelos, assim, bem minúsculos, de hifas e dentro tem células das algas. Então ele é assim bem como um novelo bem pequeno. Os isídios, eles já têm as formas mais variadas, pode ser assim como um dedo, né, bem pequenininho, e eles têm uma diferença que eles são cobertos pelo córtex. O córtex do talo, ele recobre os isídios, então eles têm uma cobertura, e o sorédio não. O sorédio é como um novelo de hifas que não tem nenhum córtex envolvendo, e os isídios sim. Então, essa é a principal diferença, que o isídio tem coberto por córtex e o sorédio não. Aqui nós temos fotos, então, de sorédios, ficam mais nos bordos do talo, e aqui os sorédios observados na lupa. Então, com o aumento grande da lupa, dá para ver que são assim, né, umas coisas como uns novelos, e também parece uma poeira, assim, né? Então, ficam mais nos bordos e são bem pequenos. E os isídios ficam geralmente por todo o talo, não só nos bordos, por todo o talo, e num aumento grande da lupa, se pode ver assim que eles são, pode ser compridinhos, podem ser mais globosos e que eles têm uma cobertura que é dada pelo córtex, né? Então eles têm como uma capa, como uma capinha.
tá? Esses são os isídeos. Agora nós vamos então começar a classificação dos líquens. O líquen número 1, ele é um líquen dimórfico. Então aqui está o talo primário, que é uma escama bem pequena que fica na base, aqui vista na lupa. Tá? E o talo secundário é esse que se eleva, né? Aqui temos o secundário, ó, que se eleva e o apotécio fica na ponta. Tá? Então ele se eleva para colocar o apotécio então mais acima. Tá? Se nós fizermos um corte transversal aqui nesse talo secundário, podemos observar que ele é oco. Então, alguns líquens têm os talos ocos e outros sólidos, né? Desses tipos de líquen assim. Então, este aqui tem um talo oco. Agora nós vamos usar a chave para chegar no gênero deste líquen. Então, essa é uma chave de identificação macromorfológica para alguns gêneros do Brasil. Então, a gente usa estruturas macroscópicas. Né? E foi elaborada, modificada pela doutora Shirley Fursten, que fez doutorado no Laboratório de Micologia da URGS. Tá? Então, ela que modificou essa chave para que a gente pudesse utilizar nas aulas práticas, que ficasse mais didática. Então, o primeiro passo da chave, então, tipo de talo. Talo dimórfico, filamentoso ou folhoso. Aí vamos para o 2. Talo fruticoso ou crostoso para o 22. Esse primeiro que vamos identificar é um talo dimórfico. Então vamos para o 2. Aí no 2, talo dimórfico ou filamentoso vai para o 3. Talo folhoso para o 5. Como é um dimórfico, 3. No 3, talo dimórfico, composto de talo primário e secundário, cladônia. É o caso, né? É um dimórfico e tem talo primário e secundário. Então, gênero cladônia. Se fosse filamentoso, a gente ia para o 4. Então, muito fácil, muito rápido, porque dimórfico, né? Tem poucos, então já se chegou logo à cladônia. Porém, alguns pesquisadores não consideram esse tipo de talo. Dimórfico é fruticoso, para eles é fruticoso também. Então, se a gente não considerasse como dimórfico, se a gente classificasse como fruticoso, vamos ver. Então, iríamos para o 22. Aí no 22, talo fruticoso ou crostoso? Fruticoso, 23. Talo amarelo a alaranjado seria telosquistes, mas não é. Talo de outras cores, né? É um verde, assim, um verde acinzentado. 24. Talo com cefalódios seria heteriocaulo. Mas o que são cefalódios, né? Depois nós vamos ver, esse nosso não tem cefalódios. Então, talo sem cefalódios, 25. Talo oco ou talo sólido? Lembram que a gente viu que era oco? Então, oco, 26. Talo com perfurações regulares ao longo do eixo principal. Ou talo sem perfurações ao longo do eixo principal? Não tinha perfurações, né? Ao longo do eixo principal do talo. Não tinha. Então, é cladônia. Então, nós chegamos à cladônia considerando dimórfico ou se, não, para mim é fruticoso, é tudo fruticoso, também se chega à cladônia. Né? Então, o primeiro líquen é cladônia. Cladônia. Agora vamos para o segundo. O segundo líquen, ele é o filamentoso. Então, aqui aquele, né, que a alga predomina, que dá a forma, né? Aqui nós temos os apotécios do fungo, então reprodução sexuada do fungo, né? Quando aparecem os apotécios, a gente vê assim de cor amarelo ou um creme, né? Bem pequenos, né? É melhor olhar na lupa para ver os apotécios. E aqui um esquema, a alga é filamentosa, ó, são fios, e o fungo, as hifas do fungo envolvem esses fios das algas, mas o que predomina é a alga. Tá? Então é um filamentoso. Vamos na chave para descobrir o gênero. Então, dimórfico, filamentoso ou folhoso, é filamentoso, 2. Dimórfico ou filamentoso, sim, é filamentoso, 3. Dimórfico, não, filamentoso. Vamos para o 4. Aí no 4, talo formando lobos semicirculares projetando-se horizontalmente a partir do substrato, superfície verde escuro com margem esbranquiçada. Não tinha margem esbranquiçada, é todo verde, né? Então não é Edictionema. Então, vamos à outra opção. Talo sem lobos projetando-se horizontalmente. Não tem. Coloração esverdeada com margem da mesma coloração. É todo da mesma cor. Cenogônio. Então, se
escreve coenogônio, mas se pronuncia cenogônio. Então, o filamentoso é o cenogônio. Então, aqui está ele, né? Líquen número 2, gênero cenogônio. Agora, terceiro. Este terceiro, né? Outro fruticoso, ó, um fruticoso que apresenta essas estruturas que parecem um cérebro em miniatura, cinzento. Então é bem parecido, assim, uma forma cerebriforme. Se chama cefalódio. Então, talo com cefalódios. Tá? Então apresenta cefalódios. O que são esses cefalódios? Os cefalódios são estruturas onde dentro do cefalódio ficam as cianobactérias, as cianofitas. Este líquen ele tem clorofita numa camada do talo e tem cianofita dentro dos cefalódios. Tem dois tipos de alga e as cianofitas, as cianobactérias, ficam dentro dos cefalódios. E aqui a gente tem um apotécio, que podemos ver os apotécios que são pretos, tá? Então ele é de uma cor cinza, né? E com apotécios pretos. Então vamos identificar com a chave. Então é um talo dimórfico, filamentoso ou folhoso ou um talo fruticoso ou crostoso? É um fruticoso. Né? Um fruticoso, vamos para o 22. Aí no 22, fruticoso ou crostoso? Fruticoso. 23. Talo amarelo alaranjado? Não. Talo de outras cores, porque é um cinza. Né? 24. Talo com cefalódios ou sem? Com cefalódios. Heteriocaulo. Então, o terceiro líquen é heteriocaulo. Certo? Então, aqui está ele, o heteriocaulo. É o líquen número 3. Este líquen 4 também é fruticoso, desse verde, né, um verde meio acinzentado, e este aqui, se a gente faz um corte, o talo não é oco, é sólido. E se nós pegarmos um desses ramos e puxarmos, não com muita força, assim um pouco mais delicadamente, e aí a gente vai ver que dentro desse talo tem um eixo, se chama eixo condroide, é um eixo cartilaginoso, é como se ele tivesse um elástico, né, dentro do talo, dos ramos aqui do talo. Tá? Então aqui tem um esquema, o eixo condroide, e aqui o eixo condroide visto na lupa. Este aqui eu não vou identificar, vai ficar para vocês identificarem usando a chave para treinar o uso da chave. O próximo também é fruticoso, dessa cor assim amarelo, alaranjado, né? Pode ser mais ou menos alaranjado, com os apotécios aqui, né? Então é outro fruticoso. Esse líquen número 5 também não vou identificar agora, vocês vão identificar usando a chave, tá? É bem tranquilo de identificar. Agora, vamos observar líquens que são crostosos. Então, aqueles que são uma crosta sobre o substrato. Aqui nós temos o primeiro, que ele é de uma cor muito bonita. Ele é um rosa avermelhado, né? Às vezes ele está mais vermelho, outras vezes está mais claro, mais rosado. Então, este líquen, ele é crostoso e ele sempre tem sorédios. Então, esta parte, quanto mais escuro, mais sorédios tem aqui. Então, aqui visto na lupa os sorédios. Então, muitos sorédios. Nesse caso, os sorédios não estão no bordo, eles estão aqui, mais no centro. Todo o talo cheio de sorédios. É só o que a gente observa, sorédios. Tá? Então, vamos ver com a chave. Então, ele é um talo crostoso, né? Então, fruticoso ou crostoso. Agora temos um crostoso. Vamos para o 22. Aí no 22, fruticoso ou crostoso? Crostoso. 28. 28, talo sem as comas ou talo com as comas? Então, o nosso talo, aquele líquen ali, ele tinha só sorédios, não tinha as comas. Não se observa as comas, apotécios ou outros ascomas, sempre ele está só com sorédios. Então, é um talo sem as comas, erpotalo. Então, esse líquen, o gênero é erpotalo, está sempre sem as comas e se observam só sorédios, que é a reprodução assexual. Tá? Bem fácil, porque ele não tem as comas e os outros têm. Tá? Então, aqui está ele, ó, sem as comas, só com sorédios. Agora o próximo, líquen número
7. Outro líquen crostoso. Este aqui, ele tem esses ascomas que são alongados. O nome é lirela. É como se o apotécio ele se fechasse e ficasse esticado, alongado. Essas lirelas, elas podem, como essa aqui, a gente pode ver aqui, né? O disco está exposto uma parte, então imaginem um apotécio que é um disco se fechando. Né? Então, neste caso, uma parte do disco ficou exposta, aqui também dá para ver. Então, as lirelas podem ter disco exposto ou não. No caso, essas têm o disco exposto. Né? Então, ele é crostoso e com lirelas. Então, vamos na chave para ver que gênero. Então, talo dimórfico, filamentoso ou folhoso? Não, talo crostoso. Então, fruticoso ou crostoso, vamos para o 22. No 22, fruticoso ou crostoso? Crostoso, vamos para o 28. No 28, talo sem as comas? Era o outro, talo com as comas, porque as lirelas são as comas. 29. Aí no 29, lirelas, peritécio ou apotécio? Lirelas, né? Tem lirelas, então vamos para o 30. 30. Lirelas como fissuras no talo? Então, se as lirelas tivessem imersas assim no talo, como se fossem umas fissuras, elas ficavam dentro, seria a fissurina, mas não é o caso, no nosso a lirela está para cima, assim, não está imersa, né? Lirelas, né, ou lábios, também se chama, bem definidos no talo, é o caso. Vamos para o 31. Lábios fechados, disco oculto, ou lábios abertos, disco exposto. Então, o nosso tem o disco exposto, que fica um pouquinho aberto, não está bem fechado. Né? Então, 33. Lirelas em estromas, ou pseudestromas. Quer dizer que teria que ter umas partes elevadas assim no talo e as lirelas ficavam ali. Ou lirelas dispersas no talo, sem estroma ou pseudoestroma. É o caso, né? Porque não tinha nada elevado. Tava o talo e as lirelas já dispersas no talo. Então, 35. 35. Lirelas imersas no talo, brancas? Não. Lirelas erumpentes, acésseis, de cores variadas, porque é preta, né? Essa aqui teria que ser branca e ainda meio que afundada assim no talo. Agora, no caso desse nosso, é lirelas erumpentes, acésseis, né? Então elas podem ficar pouca coisa elevada, mas elas não são imersas. De cores variadas, não é branca, é preta no nosso caso. Feografes. Se escreve assim, mas se pronuncia Feografes. Então é o gênero Feografes do... Vamos voltar ali para olhar outra vez, deste líquen número 7, tá? Feografes. E temos esse líquen número 8, que esse aqui, ele então é outro crostoso, só que esse tem apotécios. Apotécios, aqui no detalhe, apotécios vermelhos, né? Com uma margem assim da mesma cor do talo. Então este aqui eu não vou identificar e vocês vão identificar para treinar o uso da chave. Agora vamos para os que são folhosos, mas primeiro este que é o basidiolíquen. Tá? Então aqui está o basidiolíquen, superfície superior, e aqui a parte de baixo, superfície inferior. Aqui nós temos o basidiolíquen crescendo na natureza, está bem fresquinho, ele é todo cheio de lobos e é todo zonado. Então quando ele está fresquinho, ele é desta cor assim verde, um verde azulado, porque a alga é uma cianofita. E aqui nós temos ele seco, que aí ele fica assim dessa cor cinza claro, e se incide a luz, né, o sol, ele fica de uma cor prateada, quando está mais seco. Né? E aqui nós temos a parte de baixo dele, né, a superfície inferior do talo. E o que tem aqui? Aqui vão ter basídeos, porque é um basidiolíquen, basídeos formando os esporos, os basidiósporos. A gente não vê os basídeos, tem uma camada aqui de basídeos, que é o himênio, que a gente não enxerga, só se olhasse no microscópio. Mas se enxerga a camada aqui onde estão os basídeos, né? Toda essa parte onde está aqui o himênio, que se chama himenóforo. Então, a parte de baixo tem o himenóforo, que é onde está o himênio. E o que é o himênio? É a camada fértil, onde estão os basídeos ali formando os esporos. Então, na parte inferior, na parte de baixo, ele tem, então, o himênio. Esse é um basidiolíquen. Então, vamos ver qual é o gênero.
Então, dimórfico, filamentoso ou folhoso, folhoso, né? Então, nós vamos entrar agora por esse caminho aqui, porque é folhoso. Vamos para o 2. Talo dimórfico ou filamentoso, não. Talo folhoso. 5. Talo com lobos hemisféricos claros e zonados concentricamente, cora. Então, o basidiolíquen é muito fácil de identificar, porque ele tem esses lobos hemisféricos, ele todo zonado, né? Mais claro, mais escuro, zonado concentricamente. Ele vai crescendo e vai formando essas zonas. Então, o gênero do basidiolíquen é cora, desse basidiolíquen que a gente está vendo. Então, aqui está ele, né? Então, aqui se vê ó, que ele é todo zonado. Tá? Aqui também dá para ver. Tá? Então, ele é zonado com as zonas mais escuras e outras mais claras. Gênero cora. O próximo. O próximo, então, já é né, um ascomicete liquerizado. Então, ele tem essa cor assim, verde, né? E também folhoso, né? E aqui é a superfície superior. Então, a parte de cima do talo é assim, com esse tom de verde, todo também com esses lobos, assim, mas não é nada zonado, né? Todo assim. E na parte inferior, o que que ele tem? Ele tem nas margens ele tem cílios e pode ter aqui embaixo. Quando ficam embaixo, a gente chama de resinas. E quando estão nos bordos, são cílios. Então tem cílios. E não tem mais nada, não tem pelos. É uma superfície inferior assim bem lisa, muito escura, né? Preta ou quase preta, com cílios ou resinas. E os cílios como é que são? Elas são uma base normal, assim, não é nada de diferente, tá? Então, são cílios bem comuns, assim, um pouquinho mais alargadinho aqui, mas são cílios, tá? Então, superfície superior, né? Aqui no caso ele não tá com nenhum apotécio, mas ele forma apotécio. E aqui a superfície inferior. Então, vamos ver que gênero é esse líquido. Então, folhoso, vamos para o 2, folhoso, vamos para o 5, talo com lobos hemisféricos claros e zonados, não, com outras características, 6. 6. Talo de coloração enegrecida, tem cianobactéria, e quando umedecido fica com aspecto gelatinoso, aí é leptógeno. Não é o caso, porque este é verde, né? Não é gelatinoso quando úmido. Este leptógeno, ele tem uma cor grafite, um cinza bem escuro. Fica um pouco mais claro quando está seco, mas quando umedecido ele fica bem escuro e gelatinoso. Então não é o caso. Talo de outras cores, né, de outras cores, e a alga é uma clorófita, uma clorofita, nunca gelatinoso. Vamos para o 7. Superfície superior com poros. Não tem poros, era todo lisinho. Superfície superior sem poros. Vamos para o 8. Talo amarelo, se fosse amarelo era candelária, mas não é. Talo cinza, esverdeado, é esverdeado. 9. Superfície inferior do talo com cifelas, poros, ou pseudocifelas, outro tipo de poro. Não, ele não tem, ele é liso na face inferior, né? Então, superfície inferior do talo sem cifelas ou pseudocifelas. Vamos para o 12. Superfície inferior tomentosa. Não, tomentoso é com pelos. Não, ele não tem, é liso, né? Ou com resinas ramificadas desde a base. Não, as resinas, quando ele tem, não são ramificadas e ele não tem tomento. Tá? Superfície inferior com ou sem resinas, mas sem ramificação basal. Então, não são as resinas ramificadas, não. Aí vamos para o 13. Margem dos lobos ciliados. Tem. Cílios podem ser pequenos e restrito à axila dos lobos, ou com resinas marginais. Então, ele tem cílios. Tá? Então, margem dos lobos exciliadas, quer dizer, sem cílios e sem resinas. Mas ele tem. Então, vamos para o 14. Cílios com base bulbosa. Então, quando na base do cílio tem como um bulbo, uma estrutura mais inchada e sai o cílio. Não, ele tem um cílio com base normal, sem base bulbosa, uma base um pouquinho mais larguinha só. Aí vamos para o 15. Aí no 15, lobos iguais ou maiores que 1 centímetro de largura, ou lobos menores que 1 centímetro de largura. Esse tem lobos grandes, que tem 1 centímetro ou mais, então é parmotrema.
tá? Então, os lobos, depois eu vou mostrar, são maiores, né, são grandes, então maiores que 1 centímetro. Parmotrema. Agora, tem algumas espécies desse gênero Parmotrema que não tem cílios. Essa que nós estamos observando tem cílios, mas algumas não têm. Então, se a pessoa tiver com uma na mão que não tem cílios, aí vamos ver se a gente chega pelo outro caminho. Margem dos lobos exciliadas, sem resinas, não tem. 19. 19. Lobos com até 5 milímetros de largura. Lobos entre 1 e 2. Aqui tá entre 1 milímetro e 2 centímetros. Então, aqui são até 5 milímetros. E esse aqui pode ser bem pequeno, mas pode ter até 2 centímetros de largura, né? Então, esses são com lobos maiores. Vamos para o 21. Lobos iguais ou maiores que 1 centímetro, Parmotrema. Lobos menores que 1 centímetro, Hipotraquina. Mas o nosso é maior, então Parmotrema. Vê que pelos dois caminhos se chega a Parmotrema, tendo ou não tendo cílios, porque tem espécies que têm cílios e outras que não têm. Então, a chave, pelos dois caminhos, se chega no gênero Parmotrema. Tá? Então, aqui está, Parmotrema. Então, esses lobos aqui, eles são grandes, eles têm 1 centímetro ou mais. Tá? Então, entra pelos lobos de 1 centímetro ou mais, que é Parmotrema. Então, esse líquen número 10 é Parmotrema. E o líquen número 11? O líquen número 11, ele tem a superfície superior aqui, sem pelos, sem poros, né, lisinha e tal. E a superfície inferior é bem tomentosa, bem peluda e tem poros que são bem formados, que são corticados, que a gente diz, que são assim delimitados pelo córtex, então são bem delimitados, então são cifelas. Se não tivesse córtex, fosse só como um buraquinho no talo, ela é pseudocifela, mas nesse caso é corticado, né? Então é bem delimitado por córtex, são cifelas. Então na superfície inferior, na parte de baixo, ele tem tomento e tem cifelas. Então vamos com a chave para ver que gênero é esse. Talo, então, folhoso, vamos para o 2. Folhoso, vamos para o 5. Com lobos hemisféricos claros, não. Concentricamente, não. Não é cora, né? Com outras características, vamos para o 6. Talo de coloração enegrecida, né? Aquele que é gelatinoso, não. Talo com outras características, nunca gelatinoso. Vamos para o 7. Superfície superior com poros, pseudocifela, aqui tem que cuidar. A superfície, essa aqui é na superfície superior. O nosso tem poros na superfície inferior. E o nosso são cifelas e não pseudocifelas, então não é punctélia. Superfície superior sem poros. Aí vamos para o 8. Talo amarelo, não, não é amarelo, é verde, né? Seria candelária se fosse amarelo. Talo cinza a esverdeado, é esverdeado. 9. Superfície inferior do talo com cifelas, é o caso, né? Poros corticados com margem levantada. Ou pseudocifela, poros ecorticados, é que não tem córtex, né? Sem margem elevada. O caso da pseudocifela é como se fosse um buraquinho só. Agora, a cifela, ela tem córtex e o córtex fica levantado, fica bem delimitado. Então, no caso, o nosso são cifelas. Vai para o 10. Aí o 10, com cifelas ou com pseudocifela? Com cifelas, esticta. Então, o gênero do nosso líquen, que a gente está identificando, é esticta. Então, este número 11 é esticta. Então, o que caracteriza são essas cifelas na superfície inferior. E este aqui, o último, o líquen 12, ele também é folhoso. A superfície superior também verde, né? Aqui tem os apotécios, verde, não tem pelos, não é tomentosa, não tem poros, nada. Né? E na superfície inferior, né, aqui observado na lupa, tem umas resinas, que são, o que são as resinas? São os rizóides do líquen, só serve para o líquen se fixar. São rizóides do líquen, são chamadas de resinas. E neste caso, essas resinas são ramificadas. Então, tem resinas ramificadas na superfície inferior. Então, este aqui, vocês vão identificar, né, com o uso da chave para treinar usar a chave, certo? Então, esse
vocês vão chegar no gênero usando a chave. Bom, então, com isso, nós finalizamos então esta aula sobre os líquens e identificamos vários líquens e outros deixamos para vocês identificarem com o uso da chave para treinar, né, o uso dessa chave que acho que é relativamente, né, fácil de usar. Tá? E quando nós tivermos um encontro síncrono, nós vamos então confirmar essas identificações. Tá? Então até lá.